Olá, internautas, sejam muito bem-vindos ao canal do Centro Espírita Chico Xavier de Passo Fundo. Estamos aqui novamente, hoje para falarmos sobre um tema consolador e muito importante para todos nós que atravessamos momentos difíceis e precisamos dessa luz da doutrina espírita para seguir em frente com fé e muita coragem. Antes de iniciarmos, vamos elevar os nossos pensamentos a Deus e ao nosso Mestre Jesus, rogando a espiritualidade superior que nos acompanha, que dirige o nosso trabalho, para que possamos, através da mensagem, aprendermos um pouquinho mais sobre a nossa própria vida, a nossa própria existência, a função de estarmos aqui. Que Deus nos ilumine, nos proteja e abençoe a todos nós. Que assim seja. Então vamos lá. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre um tema bem relevante para todos nós, né? E o tema é Bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Está no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 8, itens 20 a 21. Para começar, nós temos algumas anotações importantes, né? A frase, que é o tema, né? Ela não faz parte do Sermão da Montanha. Então, bem-aventurados os que têm os olhos fechados, né? Isso não faz parte do Sermão da Montanha. Ela foi ditada por Jean-Marie Baptiste Vianney, cura d'Ars, na Sociedade Espírita de Paris, em 19 de junho de 1863, médium Sr. Vese, e faz parte das Instruções dos Espíritos no item 20, do capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. Nos comentários, no item 21 do capítulo 8, desse mesmo capítulo estudado hoje, Kardec faz menção aos ensinamentos citados no capítulo 5. Talvez indiretamente, mas chega bem nesse ponto, né? Fica claro quando a gente lê e estuda o capítulo. E ali diz, no capítulo 5, na verdade, fala sobre os bem-aventurados os aflitos, especialmente quando trata da justiça das aflições, as causas atuais anteriores das aflições e dos motivos de resignação, etc. Então, a lição que o capítulo estudado hoje, né, o tema estudado hoje, nos traz, tem muito vínculo com esse capítulo 5 do Evangelho segundo o Espiritismo. E ainda a respeito do Sr. Vianney, né, ele era um padre francês, ele era inculto, inclusive criticado na época, né, pela falta de cultura dele. Mas ele era um padre, de certa forma, muito humilde, né, e comprometido com o trabalho dele. Ele tinha uma fé muito grande em Jesus. Ele era também contemporâneo de Kardec e passou a atuar na cidade de Arnes, que fica ao norte de Lyon, a cidade onde nasceu Kardec, um pouquinho ao norte, né, alguns quilômetros ali, tinha aquele vilarejo de Ars. E em fevereiro de 1818 ele passou a atuar nessa cidadezinha, né, nesse vilarejo, como religioso lá. Atribui-se a ele o dom de curar pessoas. Inclusive há um apontamento na Revista Espírita de julho de 1867 nesse sentido. Ele passou 13 anos após a sua chegada em Arnes. Essa cidade deixou de ser uma cidade violenta e passou a ser rota de peregrinação de fiéis que se sentiam muito consolados com a fala dele, né, com o acolhimento dele. Ele era um homem muito acolhedor, muito querido. E a ele se atribuiu então também essas curas. E isso tem muito a ver com o tema de hoje, nesse sentido físico, material, né, por essa admiração dos fiéis. Vejamos. Na Revista Espírita, na Sociedade Espírita de Paris, a comunicação, temos aí alguns itens que a gente destacou aqui, né? O motivo, então, já que ele era tido como uma pessoa que curava pessoas, né? Ele tinha esse dom da mediunidade, digamos assim. E a comunicação foi dada a propósito de uma senhora cega presente à sessão. Então eles pediram a intercessão do Sr. Vianney, do Padre Vianney, do cura d'Ars, para que ele pudesse curar essa pessoa, né?
Porém, em resposta, ele disse assim, ó, resumidamente falando, não sei fazer milagres sem a vontade do bom Deus. E na verdade a gente entende na doutrina espírita que milagre propriamente dito não funciona, não acontece, né? Milagre. Tudo existe uma explicação científica, inclusive através da obra exaustiva do Sr. Kardec, né? E além disso, nada acontece em nossas vidas, e o Vianney deixou isso destacado na mensagem dele, sem a permissão de Deus. Nada acontece sem a permissão de Deus. E lá no Livro dos Espíritos, nas respostas às questões 258A e 536, nas perguntas que o Kardec fez, é esclarecido a ele que nada acontece sem a permissão de Deus, né? Em nossas vidas, no meio ambiente e tantas outras situações que o Livro dos Espíritos acabou explorando, né? Através das perguntas muito inteligentes do Sr. Allan Kardec. O cura Darnes disse ainda o seguinte: crede-me, bons e caros amigos, a cegueira dos olhos é, muitas vezes, a verdadeira luz do coração, ao passo que a vista, a nossa vista, é com frequência o anjo tenebroso que conduz à morte. E aí nós vamos fazer referência ao livro de Mateus, em que Jesus fala que se os nossos olhos nos envergonham, né, que a gente arranque-os. E se as nossas mãos também são causa de vergonha, que a gente corte as mãos. E por que Jesus fala assim, né? Para que nós possamos compreender o grau moral que a gente precisa alcançar, ou seja, sair das nossas mazelas, né? Das atitudes indevidas, digamos, de certa forma pecaminosas, né? Para que nós possamos nos melhorarmos. E nós não podemos utilizar dos nossos sentidos, da nossa saúde física, né, para a realização do mal. Isso realmente é muito terrível para nós. E a lei de causa e efeito acaba realmente nos encontrando nos caminhos das existências, né? O que é muito importante a gente lembrar disso. Então o Cristo quis nos ensinar aí a respeito desse tema no livro de Mateus, talvez com uma palavra muito dura, sem dúvida, mas que na verdade quando nós processamos essas palavras à luz da doutrina espírita, nós entendemos que a lei de causa e efeito, ela é uma lei que certamente vai nos cobrar por todos os atos ruins, os bons também, seremos recompensados, mas nos cobrar pelos atos ruins que nós praticamos. A verdadeira cura, conforme a gente pode extrair da lição, né, do Sr. Vianney, do cura Darnes, ele fala o seguinte, que nas vossas aflições, olhai sempre para o céu e dizei do fundo do coração, meu Pai, curai-me. Mas fazei que minha alma seja curada antes das enfermidades do corpo. Então, voltando ali no slide, na frase anterior, nas frases anteriores aqui, inclusive a menção do Evangelho de Mateus, é justamente nesse sentido moral, para que nós empreguemos a nossa vida, a nossa existência, para fazer o bem. Porque se fizermos o mal, né, isso fica marcado, gravado em nosso espírito. Através do nosso espírito, sem dúvida alguma, mas fica marcado em nosso espírito tudo o que nós fizemos de errado, e isso, pela lei de causa e efeito, seremos cobrados. Então ele fala que antes de curar o corpo, que a gente cure a alma, ou seja, comece a melhorar a nossa qualidade moral, né? E ele diz assim, ó, que minha carne seja castigada, se preciso, para que minha alma se eleve para vós com a alvura, ou seja, a brancura que tinha quando a criastes. Então, as expiações entram aí, ou seja, que a minha alma seja castigada é o momento das expiações. Expiamos, sem dúvida alguma, os males que fizemos nesta ou em existências passadas.
como está no Evangelho segundo o Espiritismo. Logo no início aqui a gente falou sobre esse ponto, né? Ainda no capítulo 5, Bem-aventurados os aflitos, que é exatamente essa citação, nós temos lá a justiça das aflições. Então, quando o Senhor Vianney fala que a carne seja castigada, na justiça das aflições, ou seja, a gente sofre na carne, digamos assim, né, numa existência, aquilo que nós cometemos de errado no passado. E quando nós entendemos isso, nós passamos a não murmurar, a não reclamar mais, ou diminuir pelo menos as reclamações, né? E passamos a entender, eu errei e é por isso que eu estou pagando. Os privados de visão, diz ainda o Sr. Vianney, deveriam considerar-se como bem-aventurados da expiação. Então aí se justifica a justiça das aflições, conforme nós aprendemos no capítulo 5 de O Evangelho segundo o Espiritismo. É por isso que ele fala dessa forma. Veja que ele era um religioso católico, mas fala-se, né, que ele até combateu o espiritismo na época dele. Não temos essa informação com muita precisão, mas é o que a gente conhece a respeito da história dele. Porém, quando ele traz essas palavras na psicografia, né, aliás, na sessão mediúnica, né, da qual ele transmitiu a mensagem, quando ele fala essas palavras, ele está endossando tudo aquilo que o Espiritismo ensina, né? E em especial nesse capítulo, né? Bem-aventurados os aflitos, capítulo 5. Então nós temos aí a confirmação de um religioso, né, católico, de todas essas premissas, essas bases do Espiritismo. Temos ainda ensinamentos, em que pese todos os dois quadrinhos aqui também falarem de ensinamentos muito importantes. E agora nós temos aqui ensinamentos. E por que o cura Darnes não curou aquela senhora ou aquela menina, não se sabe exatamente qual era a idade, né? Podemos imaginar que ele não fez a cura porque não tinha o poder, a concessão de Deus para curá-la. Então, aí nós vamos desmistificar essa questão do milagre, né? Na verdade, ele até citou milagre, mas não existe milagre. Milagre seria uma derrogação das leis divinas. Portanto, mesmo assim, o conhecimento, o ensinamento está muito bem colocado aí. Ele não tinha autorização. E como nós falamos aqui, que nada acontece sem a permissão de Deus, ele não tinha essa permissão, ele reconheceu que ele não tinha essa permissão. Foi humilde, muito humilde nesse momento, né? E ainda, no Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 20 e 27, item 7, nós temos as seguintes expressões. Seria ilógico concluir-se desta máxima: aquilo que pedirdes pela prece vos será dado, que basta pedir para obter. E injusto acusar a providência se ela não atender a todos os pedidos que lhe fazem, porque ela, a providência, ou seja, Deus, sabe melhor do que nós o que nos convém. Então, esse conhecimento, né, esse conjunto aqui de conhecimentos, extraídos um pouquinho de cada lado, né, de cada canto, de cada obra, nós conseguimos entender a moral dessa mensagem do Sr. Vianney. Ele deixa claro que somente Deus, né, estamos submetidos à vontade de Deus. Mas ele ainda recomenda na mensagem à moça que faça a sua prece, que ore. Quem sabe ela possa alcançar a cura física que ela quer, mas que ela não fique sofrendo em desespero diante da cegueira física, porque isso pode ser a expiação de um mal cometido por ela numa outra existência, talvez, porque ela, ao que se sabe, ela ficou cega, né? E de tenra idade, provavelmente. E aí o que acontece? Ela tem que passar por isso, né? E com a visão, a falta de visão física, mas ele ainda disse, você tem visão espiritual. A tua visão espiritual ela é maior do que a nossa, que ainda estamos aqui gozando da visão física.
e diz para ela se contentar com isso, né? Porque é, sem dúvida alguma, uma conexão maior que ela tem com Deus, ou seja, um tempo maior, uma oportunidade maior de se conectar com Deus. Agora nós vamos entrar um pouquinho mais no tema, né, e tentar esmiuçar um pouquinho o motivo, né, dessa frase, dessa bem-aventurança que o Sr. Vianney nos traz como proposta de ensinamento. Veja, Jesus curou os cegos em diversas ocasiões, né? Nós temos aí a cegueira física e a cegueira espiritual para analisarmos. Nós temos a cura dos cegos de Jericó, inclusive Bartimeu, né? E nos evangelhos, aliás, de Mateus, Marcos e Lucas, nós temos citações que vão de encontro a essa informação que nós temos aqui, que nós estamos esclarecendo. Ainda, Jesus cura um cego de nascença, lá em João, e em capítulo 9, né? Esse cego de nascença é uma parte importante para nós podermos entender aí essa cegueira espiritual e também a cegueira material. E nós temos também um outro tema interessante que vai mais de encontro à cegueira espiritual, que é a cegueira de Paulo de Tarso. Então nós vamos esmiuçar um pedacinho de cada ali, para que a gente possa entender a moral dessa história, né? Vejamos, na cegueira física, nós temos lá em João, capítulo 9, versículos de 1 a 3 e 6 a 7, as seguintes informações, digamos assim, o seguinte texto bíblico, né, evangélico. E passando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos lhe perguntaram, dizendo, Rabi, quem pecou, este, o cego, ou seus pais, para que nascesse cego? Jesus respondeu, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi assim para que se manifestem nele as obras de Deus. Ora, isso aí tem um significado muito grande, né? Ele não pecou para nascer cego, ele não estava espiando. Muito importante essa colocação aqui. E só a doutrina espírita, através da pluralidade das existências, explicando e demonstrando a pluralidade das existências, esse conhecimento fabuloso, esse amor divino, né, por nós, assim, incomparável, só aí, entendendo a pluralidade das existências, que a gente vai entender isso. Vejamos, essa pessoa que veio cego, né, o cego que Jesus curou nesse trecho do Evangelho de João, ele certamente, no plano espiritual, aceitou renascer, reencarnar com a cegueira, para que no momento adequado ele encontrasse com Jesus e Jesus pudesse dar o testemunho daquilo que Jesus ensinava. Então esse homem deve ter sido um homem muito feliz por ter aceito nascer cego, ficou vários anos cego, porque ali ele fala que é um homem, né? E aguardou até que Jesus pudesse encontrá-lo, e ali, depois desse tempo cego, né, a visão física, ele pudesse restabelecer essa visão. Para quê? Para que Jesus pudesse dar o testemunho daquilo que ele veio ensinar. Impressionante isso. Então temos aí mais um destaque nessas informações aqui, no ensinamento de hoje, que é justamente isso também, a coragem, né? A fé dessa pessoa, desse homem, desse cego, né? E tendo dito isto, cuspiu na terra, Jesus, e com a saliva fez lodo e untou com o lodo os olhos do cego. E disse, vai, lava-te, aliás, no tanque de Siloé, que significa o enviado. Foi, pois, e lavou-se e voltou vendo. Incrível, né? Nós temos a outra mensagem aqui, no outro trecho da Bíblia, né? E nós temos aqui no livro de Atos, capítulo 9, versículos 3 a 6. Aí já é outro caso totalmente diferente. Vejamos. Um falou lá da cegueira física. Agora nós vamos ver a cegueira espiritual. E a cura dela ainda, tem mais essa. Nós vimos a cura
material, a cura física de uma pessoa que também participou, que também se doou, né, incondicionalmente, acreditou no Cristo, para um momento muito sublime da história, né, do cristianismo. E agora vejamos aí, e indo no caminho, aconteceu que chegando perto de Damasco, subitamente o cercou um resplendor de luz do céu. E caindo em terra, ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele disse: Quem és, Senhor? E disse o Senhor: Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Duro é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele, tremendo e atônito, disse: Senhor, que queres que eu faça? Aqui aconteceu a cura espiritual, da cegueira espiritual de Saulo de Tarso. Ele estava cego, querendo inclusive matar o Ananias. E todos nós sabemos, quem não sabe essa história, ele estava indo atrás de Ananias porque ele, Ananias, tinha, digamos assim, educado, né, a Abigail, que era a pessoa com a qual Saulo de Tarso era apaixonado. Irmã esta, né, de Estevão. Então ele estava muito revoltado com o Ananias. E ele estava indo para Damasco procurar o Ananias para matar o Ananias. Então ele estava irado, porque aquele tinha ensinado, repassado para a amada de Saulo, os ensinamentos de Jesus. Ele fez ela conhecer o Cristo. Então, nós temos aí essa situação que revela essa cura. E disse-lhe o Senhor: levanta-te e entra na cidade, e lá será dito o que te convém fazer. E Saulo obedeceu. E depois, 3 dias depois, aquele que Saulo estava à caça para matá-lo, Ananias, recebendo a orientação de Jesus, obedecendo também a Jesus, foi lá e curou Saulo de Tarso daquela cegueira momentânea. Ele ficou 3 dias cego. Então nós temos aí não só uma cegueira que tecnicamente aconteceu, uma cegueira física, mas a cegueira moral, espiritual, foi a cura que Saulo recebeu, e Saulo acabou ali, daquele momento em diante, acabou se convertendo, né, ao cristianismo. Então, vejamos o poder que essas palavras, né, que esse ensinamento do capítulo estudado hoje tem, né, em nossas vidas. E isso é muito importante porque nós, em diversas ocasiões, insistimos no erro, não entendemos. E por que é tão importante estudar a doutrina espírita? Para que nós não precisemos chegar a pontos extremos como esse, né, como aconteceu com Saulo, e com outras tantas pessoas, pontos extremos, e aí só depois de muita dor é que a gente acaba modificando. A doutrina espírita, clarificando esses conhecimentos para nós, antecipa, né, muita coisa e pode nos poupar de esforços, de desgastes completamente desnecessários. E a conclusão em si, né, disso tudo é que Jesus vai ao encontro de Bartimeu e o cura da cegueira física. E, igualmente, vai ao encontro daquele doutor da lei e o cura da cegueira espiritual. Assim podemos entender a razão do cura d'Arns afirmar que são bem-aventurados os que têm os olhos fechados. Esses olhos fechados que ele se referia é os olhos da carne, ou seja, quando nós enxergamos a maldade nas coisas, utilizamos os nossos olhos para realizar a maldade, o mal. Então, se é para nós utilizarmos a nossa visão para o mal, é preferível que a gente não tenha essa visão. Às vezes nós reclamamos também quando temos algum problema físico, né? Sem dúvida, não é nada agradável, a gente sabe que não é nada agradável.
Mas, às vezes, um problema físico, ele pode ser uma expiação de um erro que a gente causou. E ninguém está isento de cometer uma falha, né? Sem dúvida alguma. Todos nós estamos ainda numa grande escola, num grande aprendizado. Mas, às vezes, acontece, como o Chico narra em várias das suas histórias, o fato de uma pessoa que não tinha os 2 braços e as 2 pernas. E quando a mãe levou essa pessoa, esse moço, né, perante o Chico, e perguntou: Chico, por que meu filho não tem os braços, não tem as pernas? Ele falou: é porque... O Emmanuel respondeu para Chico: é porque nas encarnações passadas ele tentou suicídio várias vezes e conseguiu. Então agora, por escolha dele, do jovem, é preferível que ele venha. A escolha dele é vir sem os braços e as pernas para que ele consiga viver uma encarnação sem suicídio, né? E a gente não sabe o que passa no coração dessa pessoa que infelizmente, né, sucumbiu diante do suicídio. A dor é muito grande e precisa de muito acolhimento, né? A gente precisa ter essa atenção mais ressaltada, mais aguçada, né, para com o próximo nesse sentido. Então, o cura falou, né, que nós podemos entender a razão dos que são bem-aventurados, os que têm os olhos fechados, isso porque a expiação em forma de cegueira física, também aqui complementando o que nós estamos falando, no presente, essa cegueira física no presente constitui a remissão do espírito. Ou seja, nós estamos expiando um mal, podemos, na verdade, estar expiando um mal praticado anteriormente. Ou também podemos optar no plano espiritual pela cegueira, para que ela possa nos elevar ainda mais, principalmente como o caso do cego, né, que estava lá próximo ao poço de Siloé. Esse cego com certeza ganhou um mérito muito grande pelo desafio que ele enfrentou, né? E ele ajudou a Jesus nesse testemunho que Jesus queria nos ensinar. E muitas pessoas podem também querer escolher uma vida de privações para melhorar em termos de diminuição do orgulho, do egoísmo, da vaidade. Então utilizamos-nos de alguns expedientes, de algumas formas físicas ou deficiências físicas para essas finalidades também. Então nem só de expiações, né, as deformidades físicas se prestam, né, a esse trabalho remissivo nosso, né? E ainda para finalizarmos, nós temos aqui, diante de todo esse conhecimento que nós acabamos de experimentar aqui, o Consolador prometido, ou seja, o conhecimento a respeito dele, do Espiritismo, né? Ele é o Consolador prometido. E disse o Cristo: bem-aventurados os aflitos, porque serão consolados. Mas como há de alguém sentir-se ditoso por sofrer, se não sabe por que o sofre? O Espiritismo, então, mostra a causa dos sofrimentos nas existências anteriores e na destinação da Terra, onde o homem expia seu passado. Mostra os objetivos dos sofrimentos, apontando-os como crises salutares que produzem a cura e como meio de depuração que garante a felicidade nas existências futuras. O homem compreende que nasceu para sofrer e acha justo o sofrimento, né? Compreende também as suas escolhas no plano espiritual. Sabe que ou seja, o sofrimento, lhe auxilia o adiantamento e o aceita, esse sofrimento sem murmurar, como o obreiro aceita o trabalho, cansativo às vezes, muito cansativo, mas que lhe assegurará o salário. Então, quando nós tratamos desse capítulo do Consolador Prometido, nós entendemos, sem sombra de dúvida, que o Espiritismo é a única luz hoje no mundo
capaz de nos esclarecer essas máximas de Jesus, esses ensinamentos. É o único meio pelo qual nós temos, né, essa doutrina de, à luz da razão, né, compreendermos o porquê, às vezes, o sofrimento nas nossas vidas. Por que sofremos? E aí está a resposta, o Consolador prometido, ou seja, Jesus nos mostra ali no capítulo 6, né, o Cristo Consolador, do Evangelho segundo o Espiritismo, nos mostra a razão e a função do Espiritismo, e comprova, né, que o Espiritismo é aquilo que ele falou há mais de 2000 anos, que eu enviarei um novo Consolador e assim por diante. Então está aí. E ainda para concluirmos, né, chegamos bem ao finalzinho aqui, o Espiritismo lhe dá a nós a fé inabalável no futuro, e a dúvida pungente não mais se lhe apossa da alma, dando-lhe a ver do alto as coisas. Para nós, né, essa visão ampliada que nós temos, a importância das vicissitudes, dos males, né, essas doenças, essas deformidades terrenas, isso some-se no vasto e esplêndido horizonte que ele, o Espiritismo, o faz descortinar. E a perspectiva da felicidade que o espera, ou seja, que espera aquele que está sofrendo, né, na atual existência, lhe dá a paciência, a resignação e a coragem de ir até o termo, ou seja, até o final do caminho, até o final da existência. Isso não tem algo no mundo que eu conheça, pelo menos, né, e todos nós aqui, que estamos ainda aprendizes, né, da doutrina espírita, até hoje não se vê algo, uma doutrina, uma religião que seja tão abrangente, tão conclusiva, né, tão pontual em todos os setores que são analisados, né, da nossa vida, como é o caso do Espiritismo. Assim, o Espiritismo realiza o que Jesus disse do Consolador prometido: o conhecimento das coisas, fazendo que o homem saiba de onde vem, né, para onde vai e por que está na terra. Atrai para os verdadeiros princípios da lei de Deus e consola pela fé e esperança. É tudo isso que o cura Darnes, né, o Sr. Vianney, o Padre Vianney, no caso, ele quis nos ensinar através da mensagem dele, né? Então, que linda mensagem é essa de um Evangelho segundo o Espiritismo. Na verdade, foi trazida lá da Revista Espírita, de uma reunião na Sociedade Espírita de Paris, e incluído nessa obra maravilhosa que é o Evangelho, do qual, né, todas as vezes que a gente pode fazer o Evangelho no lar, passando por essa mensagem, nós temos aí, conjuminando, ou seja, conjugando a mensagem com o capítulo 5 e o capítulo 6 de O Evangelho segundo o Espiritismo, nós temos um conhecimento mais ampliado, né? E aí vem a consolação, e aí vem a resignação, a aceitação daquilo que Deus, que sabe o que é melhor para nós, daquilo que Ele está fazendo. E ali a gente nota claramente Deus operando em nossas vidas, né? Finalmente, encerramos com uma frase maravilhosa de Emmanuel, ditada a Chico Xavier, que nos diz o seguinte: pensa em Deus, refugia-te em Deus, espera por Deus e confia em Deus. Porquanto, ainda mesmo quando te suponhas a sós em meio de tribulações incontáveis, Deus está conosco e com Deus venceremos. Que linda frase, que linda mensagem. E a gente às vezes acha que Deus deveria vir, né, pessoalmente, com a sua grande mãozona ali, se é que a gente poderia até tentar antropoformizar Deus, ou seja, torná-lo um ser humano. Não é bem assim, né? Ele não é isso, né? Nós, estudando o Livro dos Espíritos, sabemos que não é assim. Mas, digamos que fosse, esperarmos Deus pessoalmente vir e resolver os nossos problemas, ou dar aquele consolo que nós precisamos, Ele envia os seus anjos. Anjos que estão no plano espiritual, ou anjos que estão bem aqui ao nosso ladinho, né? Bem pertinho de nós. Às vezes no hospital, cuidando da gente lá quando estamos doentes.
às vezes através de trabalhos voluntários maravilhosos, como o do Centro de Valorização da Vida, que realiza apoio emocional e prevenção do suicídio, às vezes naquelas ONGs ou também trabalhos voluntários que nos dão alimentos, né, alimentos aos necessitados, que auxiliam, como aconteceu, né, um lindo gesto de amor realizado por milhares de pessoas no Brasil inteiro às pessoas atingidas pelas inundações no Rio Grande do Sul e assim por diante. Então, que Deus possa nos iluminar cada vez mais com essa doutrina maravilhosa e que nós possamos, né, sempre estarmos aqui compartilhando conhecimento e aprendendo, principalmente aprendendo um pouquinho mais. Nossa gratidão nesse sentido. Então vamos elevar novamente os nossos pensamentos a Deus e ao nosso Mestre Jesus. E apenas uma palavra temos para expressar o nosso sentimento neste momento. Gratidão. Gratidão ao Senhor Deus por essa doutrina maravilhosa e consoladora que nos traz essa luz fantástica, que clareia os nossos caminhos, que ilumina as dúvidas e dificuldades que temos e que nos serve como um farol, nos mostrando o caminho que devemos seguir. Gratidão e que o Senhor sempre nos abençoe e nos ampare. Que assim seja. Mais uma vez a nossa gratidão ao Centro Espírita Chico Xavier e estamos aqui sempre à disposição para outras oportunidades. Muito obrigado.